Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de inglês da semana. Peguem o caderno, pulem uma linha, coloquem a data e vamos para o assunto do dia. Antes, porém, eu quero lembrar a todos da importância de fazer as atividades, de enviar para mim, no particular ou no grupo da classe, porque essas atividades elas já vão valer nota para o segundo bimestre. Não deixem de fazer para não ficar com nota vermelha, para ter uma boa média no final do bimestre. O assunto dessa semana é auxiliar did. Coloquem aí no caderno de vocês. Então vamos ver o que é esse auxiliar did. O did é uma palavra que vai auxiliar para fazer perguntas, que são perguntas, frases interrogativas e frases negativas no passado simples. Então, nós estamos estudando passado, né? Já há algumas semanas estamos estudando. Passei para vocês as regras, atividades. Estamos vendo no momento os verbos regulares. São aqueles que você vai acrescentar ed ou d no final do verbo. Então, para fazer as perguntas no tempo passado, em inglês, no passado simples, nós usamos o auxiliar, um auxiliar did, para fazer perguntas e frases negativas. No tempo presente simples, nós usamos os auxiliares do e das. Lembram? Estudamos no primeiro bimestre. Então, agora, nós vamos estudar esse auxiliar que ele ajuda no tempo passado. Então, como usamos? A primeira frase aqui, ela é afirmativa. Então, temos He worked here. Ele trabalhou aqui. Como que eu sei que esta frase ela está no tempo passado? Pela terminação do verbo. Olha, aqui o verbo está terminando em ed. Então, isso me passa a informação de que esta frase está no tempo passado. Assim como aqui em português. Ele trabalhou aqui. Como eu sei que essa frase está no passado? Porque o verbo, ele tem a terminação que indica o tempo passado. Então, pelo verbo, conseguimos saber em que tempo a ação acontece. Então, no próximo, I studied here. Aqui o verbo study, o verbo estudar, sabemos que ele está no passado também, por causa do ed. O mesmo acontece em português. Eu estudei aqui. Sei que é passado porque essa terminação do verbo, ela me indica o tempo em que aconteceu a ação. Então, podem ver que o verbo, tanto em português quanto em inglês, ele nos indica quando aconteceu a ação. E em inglês, né, aqui os verbos regulares terminam em ed. Então, pegando essas frases na forma afirmativa, passando para a forma interrogativa, para pergunta, em inglês usamos um auxiliar. Esse auxiliar é o did. Então, did he work here? Se é pergunta, se é interrogação, temos que colocar ponto de interrogação no final. Ele trabalhou aqui? Ponto de interrogação também, uma pergunta. Com o segundo exemplo, did you study here? Olha aqui o auxiliar did para fazer a interrogativa, para fazer a pergunta. Você estudou aqui? Em seguida, nós temos a frase negativa. Como que eu vou passar essa frase para negativa? Olha, em português, a palavra que mostra negação é o não.
E em inglês é o not. O not em inglês é o nosso não. Então, he did not ou he didn't, né? E essa forma aqui é a forma abreviada, a forma contraída. Você pode dizer he did not ou você pode dizer he didn't. He did not ou he didn't work here. Ele não trabalhou aqui. I didn't study here. Eu não estudei aqui. Olha, aqui nós temos a frase negativa. Como eu sei que essa frase aqui, na forma negativa, ela está no passado, por causa do auxiliar did, tanto aqui quanto na interrogativa. Certo? Então, essas são as formas interrogativa e negativa com esse auxiliar. Aqui vocês têm um quadrinho onde nós temos o exemplo de uma frase na interrogativa, o sujeito perguntando para o outro e o outro respondendo de forma negativa. Então, aqui o jovem pergunta para o outro: Did you study here? Como que eu sei que ele perguntou? Você estudou aqui? Porque aqui nós temos o auxiliar did. Então, nós sabemos que essa frase se encontra no tempo passado. Aí, ele vai responder aqui a pergunta: Did you study English? Você estudou inglês? O que o jovem responde? No. Lembra da palavrinha não, negação? No. I didn't study English. Eu não estudei inglês. Como sabemos que essa frase aqui está no passado e é negativa? Por causa do did mais not, do didn't. Então, através desse quadrinho aqui, vocês têm um exemplo, né, visual de como nós usamos esse auxiliar. Então, aqui fiz para vocês, observe o esquema de pergunta, de frase interrogativa no tempo passado. Como sabemos, para fazer o passado, temos que usar um auxiliar, o did. Depois vem o sujeito, a pessoa, né? A pessoa que faz a ação na frase. E, em seguida, o verbo e o resto da frase. Observando que quando usamos o auxiliar did, o verbo não tem mais o ed. Ele volta para a sua forma no infinitivo. O que é a forma no infinitivo? É a forma que usamos o verbo sem conjugar. Aqui, como eu diria esse verbo, então, sem conjugar em português? Trabalhar. Work é trabalhar. Então, é isso que nós chamamos de verbo no infinitivo, verbo que não está conjugado. Para as frases negativas, então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o sujeito, vou colocar o auxiliar mais o not, porque se eu estou negando, eu tenho que usar o não. Então, no caso, not, o verbo também na forma infinitiva e o resto da frase. Então, não se esqueçam, ó, negativa, se eu vou negar, eu tenho que usar o não. Como é o não em inglês? O not. Se eu vou fazer uma frase, então, no tempo passado negativa, eu uso o auxiliar mais o not. Qual é o auxiliar no tempo passado? Did. Então, aqui, para não esquecer, ó, quando é utilizado o auxiliar did, não se usa a terminação ed ou d nos verbos regulares. Então, não se esqueçam, com auxiliar, no caso aqui o auxiliar did,
não usa terminação ed e nem d nos verbos. Ele fica, conforme nós vimos, na sua forma infinitiva. Coloquei aqui um quadrinho para vocês prestarem atenção. Olha, não é difícil de entender. Aqui em cima, ó, hi dear, né? Oi, querido. What did you do yesterday, né? Como nós sabemos que a mãe está perguntando no passado? Porque nós temos o auxiliar did, né? Ela perguntou o que você fez ontem. Então, como sabemos aqui que é passado? Por causa do auxiliar did. E aqui nós temos também a palavra yesterday. A palavra yesterday significa ontem. Aí, o que o menino fez ontem? Ele falou, hi, mom. Oi, mãe. I study English online. Então, se ele vai falar de uma ação que ele já fez, ele vai falar de um tempo passado. Como que eu vou usar o verbo study no tempo passado? Nós aprendemos isso na aula passada. Vocês têm que tirar o y da palavra e acrescentar ied. Lembram? Então, ele respondeu, eu estudei inglês online. Aí ela pergunta para ele, como nós sabemos aqui que ela vai perguntar, você estudou? Como que nós sabemos que aqui é passado, você estudou? Por causa do auxiliar, ó, o did. Você estudou? Olha aí, ele estudou? Aí, ela aqui fez uma pergunta. E aqui ela fez uma frase negativa. You didn't study English. Você não estudou inglês. Como sabemos que ela está falando de passado? Por causa do auxiliar. E sabemos que é negativo por causa do not que está aqui. You didn't study English. The PC followed yesterday, né? O PC, ele caiu ontem. Então, aqui um quadrinho bem simples para vocês entenderem com as frases usando o auxiliar. Frase interrogativa e frase negativa, certo? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que uma frase afirmativa, ela, no passado, o verbo tem que terminar em ed ou d, e nas perguntas, nós vamos usar auxiliar did, e o verbo volta para a sua frase, para a sua forma infinitiva. Então, vamos lá. No caderno, então, pula uma linha, né? Exercises. Vocês não precisam copiar as imagens é só uma ilustração para vocês aprenderem um pouquinho mais. Então, vamos lá nos exercises. O primeiro, escreva na forma interrogativa. O que é forma interrogativa mesmo? Pergunta. Então, aqui nós temos a frase na forma afirmativa. The boys played football yesterday. Então, como eu sei que essa frase está no passado? Olhamos para o verbo. Olha aqui o verbo play. O play, esse verbo play, está com a terminação ed. Se ela está com a terminação ed, sabemos que ele está no passado. E também temos essa forma aqui, o advérbio de tempo, yesterday, ontem, também indica passado. Em português, como sabemos que a ação aconteceu no passado? Também pelo final do verbo, ó, urão, né? Jogaram, os meninos jogaram futebol ontem. Também aqui o advérbio de tempo nos dá a ideia do passado. Então, vamos fazer a pergunta. Para fazer pergunta em inglês do que eu preciso? De o auxiliar. Se estamos falando de passado, é o auxiliar did. Então, did, depois o sujeito. Quem são os sujeitos? Quem estão praticando as ações? São os meninos.
o verbo volta para a sua forma, né, infinitiva. E se é uma pergunta, no final temos que ter o ponto de interrogação. Aqui na letra A, they worked in a big factory. Eles trabalharam em uma grande fábrica. Eles trabalharam, como eu sei que é passado, gente, olha o verbo aqui, trabalhar. O verbo tem a terminação ed, então essa terminação indica que a ação aconteceu no passado. Se eu perguntar aqui para vocês, em português, como vocês sabem que essa frase está no passado? Vocês vão me falar, a terminação do verbo indica que a ação aconteceu no passado. Mesma coisa, certo? Então, como vou fazer a interrogativa? Preciso do auxiliar. Qual é o auxiliar que usamos no passado? O auxiliar que nós estamos estudando. E o verbo fica sem o ed, lembram? Então, vamos fazer todos os outros exercícios. Olha, professora, você explicou, mas eu não entendi. Não tem importância, vocês pegam, pergunta novamente e eu respondo para vocês, tá bom? Torno a explicar. O segundo exercício, passe para negativa. Your brother called you. Aqui o verbo called, chamou. Olha, como eu sei que ele está no passado mesmo, por causa da terminação ed. Mesma coisa acontece em português. Olha o verbo chamar. Chamou, essa terminação aqui indica para nós que a ação aconteceu no passado. Como faço a negativa? Auxiliar. Se eu estou negando, tenho que usar o not. Onde vai o not? Junto com o auxiliar, certo? Então, 8º ano, façam atividades de vocês, tirem a foto, postem, não esqueçam, não acumulem matérias, não acumulem atividades e não entendeu? Me chama no particular que eu torno a explicar. Boa atividade a todos, até semana que vem. Bye, bye.